Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Nesse episódio nós falamos com o Vinícius, que é CEO de 2 startups do mercado jurídico, e ele traz detalhes para a gente da Huntex e da Rekip, que ajudam advogados tributários e também advogados em outras áreas de atuação a como utilizar não só a startup dele, do mercado jurídico, mas de outras startups, para que você possa prospectar mais clientes aí para o seu escritório. Tem várias dicas super legais de vários advogados que já estão aplicando e estão tirando proveito das novas tecnologias. Senhoras e senhores, está começando mais um Trimind Cash por aqui. Hoje nós temos um papo muito bacana, porque nós falaremos sobre a tendência que vem afetando todos os setores da advocacia, que é a transformação digital. Colocaram na minha pauta como tendência, eu quis falar essa palavra, porque já não é mais tendência, né? Já virou uma realidade, mas eu achei legal do ponto de vista da redação, porque para muitos escritórios ainda é uma tendência. A gente atende todos os dias aqui vários escritórios que ainda não se adaptaram, que ainda não se transformaram digitalmente. Então nós vamos falar exatamente sobre isso. Para você que já está com o pezinho aí, parabéns, legal, mas para você que ainda não sabe como inovar, a gente vai entrar muito nesse assunto hoje. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos um startupeiro raiz aqui do mercado de Legal Tax, que daqui a pouco ele vai contar esse tal do Legal Tax, o que é isso. Vinícius Leonardi, está correta a pronúncia, Vinícius? Exatamente, é isso mesmo. Boa, depois eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho mais, a bio do cara é bem legal, mas eu vou dar um spoiler aqui do Vinícius, ele é advogado, fundador de 2 startups, por isso que ele é um cara que pode, chancelar esse assunto. A primeira delas é a Huntex, que desenvolve soluções tecnológicas com foco no direito tributário, e a segunda, que ele vai contar um pouquinho para a gente, é a Rekip, que localiza cobranças indevidas nas vendas feitas por máquinas de cartão. Um spoiler legal que eu acho legal dos números deles aqui, os caras já processaram mais de 1 bilhão de notas. Cara, haja servidor, hein, para processar tudo isso. Coisa. Na Huntex já localizaram mais de 50 milhões também em crédito. Então, para você que é advogado tributário, aguenta aí que vai ter umas coisas legais. E na Rekip, que eu acho que os números ainda são mais interessantes, cara. Nasceu em 2020, os caras já têm mais de 450 clientes e mais de 30 milhões em cobranças indevidas. Cara, é um número bastante expressivo isso aqui, hein, cara? Gente cobrando. Eu sempre achei, se eu fazer uma curiosidade aqui antes de você dar a introdução, eu já tive varejo, né? E eu sempre que os caras, quando você vende muito no varejo, me corrija se eu estiver errado. A gente tinha que fazer a conferência, eu estou falando isso há 7, 8 anos atrás. Hoje está muito mais fácil. Mas para você bater com o teu sistema, com o teu CRM, era um saco. Então chegava alguns momentos que eu via meu financeiro, cara, segurando a mão de Deus, entendeu? Porque era muito cartãozinho. Então, como é que você acompanha todas aquelas taxinhas ainda aqui que recebeu, aqui não cobrou? Ficava aquela coisa assim, sabe? Puta, velho, vai que acho que estão pagando certinho. A gente ficava meio nessa, né? Na confiança. Então, depois você vai contar pra gente se isso de fato é o principal motivo dessas cobranças indevidas. Exatamente, cara. Eu acho que essa reclamação e esse sentimento assim, é uma coisa que a gente escuta bastante dos nossos clientes, assim, né? De que eu tinha a impressão que não estava certo, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu não sabia exatamente de onde que estava o furo, mas era o número que eu esperava não foi o número que caiu na minha conta. Então, isso é um sentimento que a gente escuta direto e eu até gosto, né? Pelo nosso lado, né? É ruim para vocês, mas é bom para nossa. O que valida a nossa tese é que, de fato, essas diferenças acontecem. Faz parte. Maninho, obrigado primeiro, né, por você aceitar o nosso convite aqui, dividir um pouquinho da tua experiência, tá? Cara, já vou começar soltando pergunta para você, que eu sei que você tem coisa pra caramba para responder aqui. Vamos ver se a gente consegue nesse tempo aqui gerar bastante conteúdo. Primeira a pergunta, cara, que eu acho que é interessante a gente dar o contexto. Como é que surgiu a Huntex? Você me explicou um pouquinho nos bastidores e depois se conectou com a Rekip, porque ambas, né, quando a gente fala da Rekip, parece que a gente está fora do mercado jurídico, mas não, ambas estão ali. Dá um contexto para a gente dessas duas, para a gente entrar um pouquinho nas tecnologias aí. Show de bola. Cara, primeiro eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade de vir aqui no podcast. Eu sou um exímio ouvinte de podcast há muitos anos. Comecei quando não estava moda ainda, não tinha crescido tanto esse ambiente. Eu acho muito legal essas iniciativas. Acho que é uma maneira de consumir conteúdo extremamente válida hoje, prática, e que você consegue escutar várias opiniões de várias pessoas importantes aí, seja de qualquer mercado que a gente esteja falando. Então vamos lá. Eu trabalhava no escritório de advocacia com o segundo fundador da Huntex. A gente estava na prática jurídica tributária, então, e a gente percebeu ali que em 2018 já era assim, que o mercado do contencioso tributário era um mercado que estava ficando cada vez mais difícil.
tinha muita competição entre os escritórios, então as grandes empresas... 4 anos atrás, hein? 4 anos atrás tinha muita competição. O contencioso, o mercado tinha se acostumado em cobrar grandes prolabores para fazer algum tipo de ação, então mesmo numa defesa de uma execução fiscal era algo que financeiramente valia a pena, e chegou uma época que os prolabores diminuíram, aumentaram as taxas de êxito, as empresas se acostumaram com isso, então fazer contencioso era uma coisa que demandava muito trabalho, muito recurso do escritório, e acaba não estava sendo tão lucrativo assim, não estava sendo tão interessante financeiramente. Então acho que o sonho de qualquer advogado tributário é trabalhar principalmente nas áreas consultivas. Só que naquele momento a gente percebeu que a gente queria muito fechar cliente consultivo, mas a gente não tinha, às vezes, nem tanta ferramenta para atender esses caras, esses clientes, a gente não tinha ferramenta para escalar, então se a gente fechasse um grande contrato consultivo, a gente tinha uma grande felicidade, mas a gente tinha um grande problema, que a gente tinha que executar o serviço. Tinha uma bucha depois. Tinha uma bucha depois. E aí a gente percebeu que, não pode ser assim. A gente pode fazer alguma coisa diferente, a gente pode trazer alguma tecnologia, algum modelo de negócio diferente. E foi aí que surgiu a Huntex, dessa leitura de mercado, dessa vontade minha também de me envolver com a tecnologia, que é uma coisa que eu gosto desde pequeno. Eu estava na área do direito tributário, tinha me apaixonado por direito tributário, que não tinha necessariamente muita tecnologia envolvida, né? Era a gente escrever, estudar, ficar na área tributária, tem essas familiaridades de a gente ficar discutindo entre doutrinas e pensamentos, e era uma coisa que a gente estava discutindo muita coisa ali, mas eu não estava vendo algo muito prático, a gente queria usar a tecnologia para fazer esse algo prático, então surgiu a Huntex. Você já estava advogando há quanto tempo quando surgiu? Cara, eu estava advogando há pouco tempo, estava advogando há um ano. Tá. E a gente começou, a gente se juntou com um programador, que é o Thiago, que é meu sócio até hoje. Esse é o ponto que eu ia te perguntar, até assim, cara, muita gente deve ter, já teve, com certeza, nos advogados tributários tem a mesma dor que você, certo? Naquela época, né, dado Exatamente. o contexto, porque hoje tem mais ferramentas, depois você vai dar pra gente uma atualizada no cenário. Mas o que fez a diferença ali? Porque a grande maioria, não coloca em prática, não consegue. Fala, como é que eu faço, cara? Eu sou advogado, né? Estudei o direito, não sei programar. Aí você foi e buscou um desenvolvedor, e aí começa a Huntex, né? Exatamente, cara. Eu gosto do empreendedorismo liderado pelo advogado, porque eu acho que o advogado ele é um dos atores da sociedade que ele é um pouco menos ingênuo em relação à realidade empresarial, assim, né? Porque cara, é uma boa definição. Porque entende, já viu muita empresa dar problema, já vê uma desorganização tributária, o advogado tributário principalmente, cara. Eu gosto das atitudes e das qualidades do advogado tributário, porque é um cara que precisa entender de como a operação funciona, como que o fluxo financeiro ocorre. Por exemplo, quando a gente faz uma revisão de PIS/COFINS não cumulativo, né, localização de crédito PIS/COFINS não cumulativo, a gente tem que entrar na operação do cara, tem que entender quais são os produtos que ele utiliza para qual finalidade, entender o que ele vende, entender como é o lucro dele. Então, tudo isso, quando você vai fazer uma revisão completa, você precisa, de fato, se colocar dentro da empresa e entender como ela funciona. Então, acho que o advogado tributário e vários outros das outras áreas também são um pouco menos ingênuos sobre a realidade de como funcionam as coisas. Só que tem essa dificuldade de estruturação de um modelo de negócio e principalmente essa conversa com a tecnologia. Eu acredito que a minha maior qualidade entre tanto a minha atuação na Huntex quanto a minha atuação na Requipe foi saber trazer o conteúdo jurídico, entender ele e sistematizar ele para ele conseguir conversar com a tecnologia. Então não adianta um advogado chegar e falar um monte de coisa, lançar um monte de informação para um desenvolvedor, sendo que o desenvolvedor não vai entender o que você está dizendo. E não é culpa do desenvolvedor, cada um na sua área. Acho que a qualidade que um advogado tem para empreender na área jurídica é conseguir sistematizar os seus pensamentos jurídicos numa metodologia que faça sentido numa lógica de programação. E uma coisa que quando eu procurei o Thiago, que é o meu sócio desenvolvedor até hoje, ele falou uma coisa que, cara, você não precisa de um desenvolvedor, você não precisa de um programador.
Você precisa de um analista de sistemas, você precisa de um arquiteto de software que, além de programar e colocar a mão no código, ele vai estruturar o banco de dados, ele vai estruturar como vai acontecer a aplicação. Cara, tem um aprendizado legal. Dá um contexto, essa diferença do programador para o desenvolvedor. Porque... O programador, quando a gente, assim, agora falando, né, do lado empreendedor em tecnologia, seja ele qual for, qual área ele vai precisar contratar talentos e mão de obra na área da programação. O programador é aquele cara que você vai dar uma tarefa relacionada à linguagem dele e ele vai executar essa tarefa e vai te entregar um resultado. Então, eu preciso criar por exemplo, desenvolvedores front-end, né, que é aquela parte que o usuário interage. Eu preciso criar uma tela assim, que vai ter esse botão, que vai ter esse campo, você vai clicar aqui, vai acontecer isso. Ele vai pegar esse mandamento, vai executar isso na linguagem que ele conhece e vai te entregar um resultado que funciona. Tem que chegar pronto para ele, né? Tem que chegar pronto. Boa. O arquiteto ou o analista, geralmente o pessoal fala arquiteto de software, ele é o cara que vai pegar uma ideia. Então, eu quero, no começo da Huntex, eu quero visualizar todas as notas de entrada, eu preciso classificar elas, comparar com o que foi declarado, e eu preciso gerar uma diferença disso para ver o que poderia ter sido creditado e não foi. Então, essa é a ideia. Legal. Mas não adianta eu falar isso pro desenvolvedor. A gente vai precisar, eu preciso pegar as notas fiscais. O que as notas fiscais são? São um arquivo. Que dentro desse arquivo, quais são as tags que eu preciso pegar dentro desse arquivo XML que faça sentido para mim? O que eu vou precisar conferir? Eu vou precisar calcular qual campo com qual campo. Eu preciso comparar tal informação com qual informação. Então, tudo isso você precisa de uma sistematização. Boa. Então, o arquiteto e o Thiago, que foi meu sócio nesse caso, me ajudou muito da gente estruturar os procedimentos, os processos, aonde vai cada informação, aonde a gente pega, o que a gente faz. Então, essa parte de organizar antes de executar é muito importante. É como se fosse o desenvolvedor, como se fosse um pedreiro, né? Um cara que vai estar ali na mão na massa, construindo tijolo por tijolo, e o arquiteto é aquele que o engenheiro, o arquiteto da obra, que vai organizar as coisas e fazer com que ela tenha sentido entre si. Né? Não adianta um quarto num lado do terreno e outro quarto do outro lado e um banheiro no meio. Isso não te atende. Sim. Você precisa de uma sistematização. Isso é muito importante. Bem massa, cara. Bem legal. Só isso aí já vale bastante, porque são conceitos que pra gente que está acostumado parecem simples, parecem óbvios, mas para os advogados, de fato, é um conceito novo, né? É uma coisa nova, né? Eles não estudam isso. Você é advogado ou advogada e quer explorar novas áreas de atuação no seu escritório ou fechar novos contratos dentro da sua área de atuação? E se eu te disser que você pode começar amanhã e os primeiros resultados vão aparecer antes de 29 dias? Se isso te interessa, fica comigo que eu vou te contar como. A TreeMind desenvolveu uma metodologia extremamente ágil, que é capaz de dar start nas suas campanhas em apenas um dia. E o melhor, sem se preocupar com a criação de um site. Iniciando uma campanha, você recebe gratuitamente uma landing page de alta conversão. Tudo o que você precisa fazer é escolher entre uma de nossas landing pages, definir seu orçamento e escolher o tempo pelo qual você quer anunciar. Tendo isso feito, sua campanha vai pro ar em 24 horas. Se você ficou interessado e quer fazer um teste gratuito de 30 dias, clique em Saiba Mais e fale com um de nossos especialistas. Cara, tem um dado aqui que eu queria conectar com uma pergunta que eu achei hilário aqui na pauta. As meninas identificaram esse dado através da Associação Brasileira de Legal Tax, né? Uhum. Vocês estão lá afiliados também? Sim. Ok. E aí, o que acontece, cara? Os caras fizeram uma pergunta, que é o seguinte: entrevistaram vários advogados para entender quantos deles sabiam o que significavam, né, Law Tax e Legal Tax. E cerca de 58% não sabiam responder. Falei, cara, impressionante. Aí, óbvio, né? Dadas as circunstâncias, para a gente que está dentro, parece óbvio, né? Uhum. Então, eu queria conectar aí para você trazer o contexto agora da equipe, mas já dá uma ponte, cara. O que é essa tal de Law Tax e Legal Tax? E o que é a B2L, né? Que de fato concentra todas essas startups, principalmente para o advogado que está pensando, às vezes, em montar a sua própria Rantax, desenvolver uma solução, o que eles podem ser úteis, né? E como é que está esse ecossistema, porque ele evoluiu para caramba nos últimos anos. Eu vejo números lá, fico impressionado, a quantidade de grana que está gerando e a quantidade de startups, de fato, que nós temos hoje, né? Exatamente. Acho que essas empresas, essas startups que estão surgindo, que conversam com o jurídico, elas têm várias áreas e isso é uma infinidade. Quando a gente começou com a Rantax em 2018, uma das primeiras atores que a gente procurou no mercado foi a B2L. Era uma coisa que estava caminhando muito ainda. Eu acho que
A B2L, de fato, evoluiu e amadureceu nesse período de entender qual é o papel dela no ecossistema. Você lembra quantas startups tinham nessa época? Cara, eu não lembro, cara, mas eu lembro que eram poucos grupos, assim, acho que... já tinha bastante gente, não vou falar que em 2018 a B2L era pequena, não. Sim, era. Não, já era legalzinho. Já era um tamanho legal, mas nesses últimos anos ela cresceu bastante. Cara, mas salvo engano, eu tava no Starts e acho que era o presidente da B2L, estava lá. Ele estava mostrando um gráfico do crescimento. Era coisa assim, números exatos, né? Mas tipo, 50 startups, certo? 50, 60, né? E hoje tem 350. Eu lembro do número atual, assim. Então, porra, um volume absurdo, né, de crescimento, né? E o que eu acho mais interessante, cara, nesse âmbito jurídico, que ele abre um leque de soluções e de atuações muito grande. Então, se você for ver os quadros da B2L, tem muita gente, muitas startups focado na gestão de escritórios de advocacia, então que todo mundo conhece, por exemplo, a Preâmbulo do CPJ, a Legal One, que trabalha nessa gestão desses processos, controladoria. Então, tem uma galera focada nisso, tem uma galera focada em acompanhamento de documentos oficiais, então, de intimações, de diário da justiça, trabalhando muito nessa ideia de conexão entre o advogado e os órgãos públicos e monitoramento de informações públicas. Também tem um universo só relacionado a ODR, né, que é outras soluções de disputa. Legal. Então, o pessoal que faz plataformas de mediação, plataformas de acordo, plataforma de um monte de coisa. Então, o âmbito jurídico ele tem essa capacidade. Sabe um negócio que eu percebi, cara? Assim, tem coisas que já são muito... tem alguns softwares, como você trouxe aqui, por exemplo, o CRM da advocacia, né? Sim. Já é algo bem comum, ok? Todo mundo já conhece, né? A gente já está familiarizado, o advogado iniciante é o mais iniciado, aí, né? O mais experimentado. E aí todos esses outros, a gente vê que como a cultura da advocacia da transformação digital, ela vai acompanhando. Então, você pegar assim, ODR mesmo, poucos advogados, inclusive, conhecem, sabem que existem essas disputas. E tem empresas milionárias de valuations gigantescos que são desse mercado e um monte de advogado não conhece. Mas como, cara, pra você ver, né? Como demora para quebrar essa barreira. Como levam anos. Sim. Quando você pega a história das startups, não só do mercado jurídico, mas de outros mercados, que o mercado jurídico é muito cedo ainda para a gente olhar, né? Um cenário de 10 anos, não tem, né? Mas quando a gente pega assim, o próprio Uber, essas outras startups, demora, né? Demora muito. Para a galera falar, puta, agora tá todo mundo habituado. Né? Então, acho que isso é um ponto interessante. Eu queria conectar isso com uma pergunta para você, antes de a gente sair da Huntex, que colocaram aqui que eu achei interessante. Vocês da Huntex, enfim, atuam, né, para o advogado também tributário, que eu sei que são bons parceiros, certo? Ótimos parceiros. E também para os clientes. E tem uma linha, eu não conheço exatamente a ferramenta em si, mas a gente vem percebendo esse movimento, que é uma linha tênue com a mercantilização, né? No sentido de, puxa, conseguir fazer o cálculo ali e já dizer, ó, você tem esse direito aqui. Né? É isso aqui que você pode recuperar. Que cruza um pouquinho ali com o código de ética, que você não pode incitar a pessoa a entrar com processo e tal. Como é que vocês lidam com isso, cara? Cara, isso é muito interessante, porque desde o primeiro momento na Huntex, a gente apostou muito na parceria com a advocacia. Então, desde o primeiro momento, falei assim, cara, essa não é só uma ferramenta para o advogado, mas ela tem um grande relacionamento com a advocacia. Então, o que a gente, tanto na Requipe quanto na Huntex, cara, a gente não quer, a gente não é um substituto à relação do cliente com o advogado, a gente não é um substituto da relação do cliente com o contador. A gente é uma ferramenta e um hub que potencializa esses relacionamentos. Então, o nosso foco nas duas é um processamento de dados e criar oportunidades e criar metodologias e oportunidades para essa relação que ela, sem essa tecnologia, sem essa solução no meio, não criaria. Então, eu não quero... E isso é uma coisa que eu falo quando a gente vai fazer nas reuniões com os nossos parceiros ou quando a gente entra num novo cliente, eu falo, cara, eu não quero tirar o teu advogado daqui, eu quero trazer ele para cá e munir ele de informações novas que ele sozinho não conseguiria. Então, a gente foca muito nisso. Todos os relatórios da Huntex, por exemplo, eles são gerados com, às vezes, 100% automatizado ou com poucas interações humanas, mas a gente compartilha ele, a gente quer que o advogado produza essas informações e valide essas informações conosco.
Então não é algo que a gente está trazendo para tirar ele ou para substituir ele. É algo que a gente está fazendo para empoderar mesmo essa relação e trazer mais informações que podem gerar mais negócio, mais benefício para esses dois. Acho que sempre tem que ganhar. E eu acho que é também uma evolução necessária e talvez inevitável. Então, a tecnologia vai surgir em vários momentos. Acho que tem vários especialistas ali que no mundo inteiro que dizem que os robôs vão tomar, né, os softwares, os robôs vão fazer qualquer trabalho, independente desse qual seja. Eu acho que a advocacia ela precisa se preparar, tanto como classe, como um profissional individual, para lidar e interagir com a tecnologia e saber utilizar ela da melhor forma para a profissão. Não necessariamente eu acho que é um caminho que possa ser revertido, né? Acho que a advocacia dos anos 80, a advocacia dos anos 90 foi muito próspera para alguns escritórios. Acho que os grandes escritórios que a gente vê hoje no mercado surgiram muito de profissionais daquela época, mas o mercado da advocacia vem se renovando, o mercado da advocacia está cada vez mais competitivo, a tecnologia está entrando cada vez mais. Eu acho que tem muito caminho para andar ainda. Eu acho que a gente está longe de ver um mercado da advocacia efetivamente populado por tecnologia. A gente tem uns escritórios que são pioneiros nisso, mas a gente está falando de 1.300.000 advogados no Brasil. A gente não está falando de 5, 6 escritórios de advocacia de São Paulo, 2, 3 de Curitiba. Sim. Então a gente está falando de uma massa de gente que muitas vezes não sabe interagir com isso e precisa, talvez, a tecnologia pode ser uma ameaça ao seu trabalho ou pode ser a salvação dele. Cara, se conectando para a gente, ainda nessa fase, trabalhar um pouquinho com a Reequipe, entender um pouquinho, porque, porra, a proposta da Reequipe é muito top. Como é que surge a Reequipe daí na tua vida? E que fase que está a Reequipe aqui, né? Frente à Huntex? Cara, a gente, eu estava liderando a Huntex nesses períodos, construindo nossos sistemas. A gente pivotou algumas vezes de como o sistema ia funcionar. No começo era uma tecnologia, uma ferramenta que a gente usava internamente. Aos tempos a gente está digitalizando isso e colocando isso numa plataforma web no colo do cliente para ele interagir também de uma maneira diferente do que ele interagia com a tecnologia voltada aos tributos. E nesse meio tempo eu aprendi muito a fazer essa conexão entre direito e tecnologia, direito e desenvolvimento. E aí teve 2 amigos meus que eram sócios de um escritório de advocacia e eles começaram a trabalhar com uma tese, né, trabalhar advogando para seus clientes, pedindo, né, a devolução, a restituição de algumas cobranças indevidas relacionadas à máquina de cartão. E eles chegaram para mim e eles falaram, cara, você consegue fazer o cálculo? Você trabalha na Huntex, você está fazendo o cálculo tributário, você consegue fazer esse cálculo para mim aqui? Que é das transações financeiras dos clientes. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo. E aí, quando eu fui entendendo o produto, eu falei para eles, cara, isso não é só um produto do seu escritório, não é mais um serviço que vocês oferecem no seu escritório. Isso pode ser extremamente escalável e pode ajudar um monte de gente. E a gente foi percebendo que era algo recorrente em vários business. E alguns perfis geravam créditos muito expressivos. Bota escalável nisso, hein, cara? Pô, estamos falando da diferença de mercado para a Huntex, para a Reequipe. Nós estamos falando de 2 mercados absurdamente distantes. Muito grandes. Outro, né? Distantes e ambos muito grandes e ambos com um oceano azul que, se a gente for parar para pensar, o mercado tributário é um mercado grande, consolidado de recuperação, que tem grandes escritórios que fazem isso. Mas a gente está falando de muitos milhões de empresas no Brasil. Quando a gente olha... por exemplo, a gente tem 8,5 milhões, se eu não me engano, de empresas no Brasil. Todas elas podem possuir algum tipo de crédito tributário. Você sabe que eu vi esse dado esses dias? Você tem lá, em termos de registro, somando os que estão inativos ali, né? 40 e poucos milhões. Aí você tem ativas, 20 e pouquinhos. Dá uns 22 milhões de empresas. Aí quando você vai fatiando mais o número, entra muito MEI nessa história, né? O MEI deu aquela boa alavancada. Então, hoje representa as micro e pequenas empresas, que aí adiciona MEI e tal, 70%. Sim. Então, se a gente considerar aqui, né? Quando eu estava lendo a pauta, eu falei, cara, a cabeça dos moleques deve ferver, porque me parece que a Reequipe abre porta para a Huntex e meio que vice-versa, né? O modelo de negócio ele é muito parecido. Então, a gente já tinha um modelo instituído na Huntex, e aí quando os meninos me procuram para fazer esses cálculos para a Reequipe,
que ainda não existia a Reequipe, né? Era só um produto dentro do escritório de advocacia. Eu falei, cara, vamos fazer um projeto, vamos tentar escalar isso daí e vamos formatar isso como uma startup para a gente conseguir chegar no maior número de empresas possíveis. Então, Uma curiosidade rápida, você sacou na hora, mano? A oportunidade ou não? Demorou um pouquinho? Cara, a oportunidade estava muito clara, né, posta ali, que eles já tinham alguns números interessantes, mas até a gente chegar no formato que a gente trabalha hoje, demorou um pouco. Tanto no formato de o que a gente propõe para o cliente, até no que a gente se considera ser hoje. Então, nossas pretensões. Então, assim, foi mudando. E foi amadurecendo. Eu acho que isso é normal, assim, também, né? De você, na jornada do empreendedor, você tem dias que você está extremamente motivado e você é o cara mais inteligente do mundo e, dependendo, semana que vem, você está no seu pior momento dessa jornada. Às vezes no mesmo dia, né? Às vezes no mesmo dia. Então, assim, rico, tá pobre, é complicado, mas também é a jornada que a gente escolheu, uma escolha nossa, e a gente colhe os bônus e os ônus dessa atividade. Mas ali eles me chamaram, foi super... Fiquei lisonjeado, obviamente, e aí a gente começou a fazer e formatar a Reequipe, e a gente viu que a gente tinha um potencial muito grande, a gente foi crescendo, principalmente aqui em Curitiba, agora estamos abrindo as outras frentes. E aí o modelo, e por que eu aceitei fazer esses 2 projetos ao mesmo tempo? Porque eles são modelos muito parecidos. E eu consigo aproveitar o meu conhecimento e o que a gente construiu na Huntex, na Reequipe e vice-versa. Então, nos 2 modelos, a gente trabalha com a localização e o cálculo do crédito primeiro e proposta depois. Então, a gente tira todas as barreiras de entrada do cliente até ele saber do que a gente está falando, do qual é o direito dele, o que ele pode fazer. Você mostrar para ele quanto dinheiro ele está na mesa ali. Que exatamente. Então, é um modelo de negócio que eu acredito que a gente tira todo o risco do cliente, coloca todo o risco na nossa operação, e aí esse risco da nossa operação ele é mitigado com uma tecnologia, porque é muito barato atender os nossos clientes, operacionalmente falando. Então, e aí no mercado da né, na trajetória da Huntex, eu conheci muito desse mundo de startups, de aceleradoras, de hubs, de ecossistema, de programas públicos e privados. Então, eu peguei muito desse conhecimento, levei para lá, para a gente não cometer os primeiros erros como eu tinha cometido na Huntex no início. E, cara, eu consegui aproveitar muito, então, tanto na Huntex quanto na Equipe, a gente tem uma base de parceiros, tanto contadores, consultores financeiros e advogados. A gente tem uma base de representantes, a gente tem um modelo muito parecido, a gente tem uma interação com o FDICS muito parecida. Então, são 2 modelos que se conversam muito. E na Equipe a gente tem uma entrada, absurda, assim. Se na parte de tecnologia tributária a gente tinha sempre enfrentava o desafio de contar para as pessoas... o que era, qual é o direito, a complexidade, explicar o que a gente estava falando da oportunidade, na Reequipe já é muito, muito mais fácil, cara, porque é um discurso muito mais popular que acomete um número maior de empresas. Então, a gente trabalha em ambos os modelos, a gente trabalha desde a pequena empresa até a multinacional. Então, cada uma, obviamente, a gente tem um canal de vendas para vender para cada uma a gente tem uma estratégia, cada um escuta um discurso, mas a gente tenta atender a sua integridade do mercado. Obviamente, a gente tem um perfil de cliente ideal, obviamente, a gente corre atrás de mais de um tipo de pessoa, mas a gente tem a capacidade de atender todo mundo e eu acho que isso é muito legal, que dá uma pluralidade na nossa base de clientes e faz a gente sempre estar aberto a outros mercados, outras possibilidades e não ficar só focado em alguma coisa só. Cara, antes de eu passar aqui para um próximo bloco, a gente tem bastante assunto para tratar contigo aqui, mas eu queria te perguntar o seguinte, curiosidade aqui para o advogado que nunca empreendeu, ou o advogado que já está empreendendo, mas a gente sabe da ansiedade de ver o negócio pronto, o negócio dando grana, né? A gente sempre acha que é mais fácil do que os bastidores mostram de fato, né? Quanto tempo levou para a Huntex estar no mercado? Você falou, estou vendendo, comecei a gerar negócio, gerar venda e a Reequipe. Né? Quanto tempo falou, agora entrou o primeiro boleto aqui que a gente, de fato, recebeu do cliente, né? Do início do desenvolvimento até a entrega. Cara, foi uma loucura, assim, porque quando a gente começou a desenvolver a Huntex, a gente tinha uma ideia de que, cara, a gente vai fazer isso aqui vai ficar pronto e estamos multimilionário e somos o empreendedor do ano. Normal.
Normal, assim, essa ingenuidade juvenil e a romantização dessa jornada do empreendedor, assim. E olha que eu não... Só uma piada, porque é interessante, acho que vale. Você, o advogado, ele é uma das, vamos colocar aqui em termos de conhecimento, né? Uma das figuras menos ingênuas para empreender, Sim. Né? Para atuar como sócio, vamos colocar assim. Mas quando se trata de entrar, né, para executar de fato, né, a tecnologia, ele é um dos mais ingênuos, porque ele nunca atuou nisso. Né? Exatamente, assim cara. como todo o restante. Né? Eu acho que a gente tem... Eu sou meio contra essa romantização dessa jornada de que... E hoje nas redes sociais a gente vê em outros modelos de podcast, de livros, no Instagram, LinkedIn, parece que tudo é muito fácil. Parece que sempre tem aquela manchete de que, pô, jovem de 17 anos lança tal coisa e fatura 1 milhão em 7 dias. E isso dá a impressão de que essa jornada ela é simples, sabe? É só você ter uma ideia genial e fazer meia dúzia de coisas que tudo vai se resolver. Isso não é verdade. E é normal, o mundo é assim, né? Acho que ninguém abre um escritório de advocacia e mês que vem é advogado das grandes, da Ambev, da BRF. Isso não acontece. Então... alinhar essas expectativas com a realidade é importante e evita muito um custo psicológico muito grande. Então, de você saber lidar com o tempo. Então, isso que aconteceu. Tanto na Huntex, justamente para a gente estar criando muita coisa do zero, demorou um bom tempo da gente... maturar o produto, testar o produto, pô, isso aqui tá funcionando, isso aqui tá bom, a gente consegue atender, aí você atende o primeiro cliente, dá um monte de coisa errado, você modifica e você vai se adaptando, e isso acho que é para sempre, assim. O que fica mais fácil é que com o decorrer do tempo você vai tendo mais ajuda, de pessoas trabalhando, você vai tendo mais maturidade para lidar com o processo, teu produto tá mais maduro, então essas modificações ficam mais fáceis. Mas no começo é brabo, assim, de você... E acho que não é nem tanto a realidade, acho que uma coisa que eu falo hoje para todo mundo é que tecnologia é commodity e tecnologia sempre dá para fazer alguma coisa. Então, o que eu percebo muito também das pessoas que eu converso, que é muito dentro da área jurídica, é que tem uma ideia, mas não faz a mínima noção de como essa ideia vira realidade. Se tem uma tecnologia que consiga executar isso para ele, porque é muito longe do mercado de tecnologia. Então, assim, tudo hoje dá para fazer. Essa que é a questão. Tudo hoje dá para fazer. Tem gente no mundo inteiro fazendo coisas impressionantes com a tecnologia. Reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala, inteligência artificial, big data. Você imaginar estão fazendo, né? O que você imaginar tá acontecendo. E provavelmente a sua ideia é muito mais simples do que isso. Né? Eu acho que para colocar em prática muita coisa, você não precisa de uma big data, você não precisa de uma inteligência artificial. Não precisa, você só precisa de um bom sistema, você precisa ter um bom modelo de negócio, você precisa ter um sistema testado, validado, você precisa ter pessoas inteligentes pensando numa coisa assim. E muita coisa, hoje a gente está tendo um movimento no mundo inteiro de no-code, né? Ou de low-code, né? Que são aquelas ferramentas que você não precisa necessariamente escrever do zero uma linguagem para gerar uma aplicação, para gerar uma solução tecnológica. Isso hoje você resolve, assim, cara... Chuto que 90% das ideias hoje você resolve com no-code. Dificilmente na advocacia você vai pensar você precisa de um reconhecimento de imagem, processamento e criação de algum pensamento novo, completamente automatizado. Assim. Geralmente é organização de informação, cálculo, gestão de um banco de dados, alguma coisa assim que você consegue resolver isso de uma forma muito mais simples. Então, assim, demora... cada vez menos. Eu acho que o que eu falo para todo mundo que quer empreender, quer começar alguma coisa em tecnologia você não precisa aprender tudo do zero, muita gente já aprendeu por você e pode te contar. Os historiadores falam muito isso, né? Que todo o conhecimento do mundo está aí, só que as pessoas não leem as coisas que estão escritas, então a gente precisa contar de novo. Então a gente... tem um monte de gente que está fazendo e o sistema de startups é muito aberto, assim, dão muita ajuda. Então, se interar e conversar com as pessoas certas pode te economizar 6 meses, assim, isso é animal.
Se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo, que a gente fala sobre estes assuntos que nós falamos aqui, tecnologia, empreendedorismo, startups do mercado jurídico e outros assuntos diversos. O episódio está repleto de bons insights. E eu vou te convidar nesse momento para você, primeiro, conhecer 2 episódios que estão bombando aqui. O primeiro é por onde começar na advocacia e o outro é como captar clientes na advocacia. Tem vários insights super legais, 2 vídeos que os nossos ouvintes gostam bastante. Não esquece, deixa o seu comentário, curte, segue aqui o canal e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!